faço assim, vamos imaginar dois recipientes de formatos diferentes. Aqui eu ponho um aqui em forma de tronco de cone e o outro em forma de cilindro, né? Só que eu ponho um caninho aqui ligando o fundo dos dois. Isso me garante que, se as pressões forem diferentes, se a pressão aqui for maior que aqui, a água vai fluir daqui para cá. Se a pressão aqui for menor que aqui, a água flui no sentido oposto, né? E se eu coloco fluido aqui, o que eu observo? Acho que nem precisa fazer a experiência. Que a situação está em equilíbrio quando os níveis são iguais, né? Aliás, o pedreiro sabe disso muito bem. Ele usa um tubinho de borracha para verificar o nível. É chamado vaso comunicante, né? Vasos comunicantes é o nome mais erudito, digamos, né? Mas é essa a ideia. Por que a gente entende isso aqui? Porque, veja, essas alturas, para que as pressões sejam iguais, já que é o mesmo fluido, né? Eu olho para a minha forma. É o mesmo fluido, mesma densidade, a mesma aceleração da gravidade, então, alturas iguais. Tá certo? Então, o pedreiro sabe disso muito bem. Ele pega um tubinho de borracha, não precisa, pode ser um tubinho de borracha, de plástico, enche de água, coloca aqui, vai ali, coloca aqui. Quando os dois níveis forem iguais, eu tenho exatamente uma horizontal. Correto? É uma consequência, de certa maneira, dessa expressão. Tá legal? Muito bem. Vamos fazer um exemplo numérico. Até é bom porque eu vou deixar essa relação aqui. Eu vou mostrar para vocês de onde veio esse fator de conversão, de Pascal para milímetros de mercúrio. A razão de usar milímetros de mercúrio para medida de pressão é histórica. Porque se usa mercúrio, porque mercúrio é um líquido, né, prateado e tal, que tem uma densidade altíssima, 13,6 gramas por centímetro cúbico, ou 13,6 mil quilogramas por metro cúbico, né? 13,6 vezes maior que a água. E vocês talvez já ouviram falar no nome de Torricelli, né, da cinemática e tal. Além de ter bolado aquela equação, Torricelli também foi o primeiro a demonstrar a existência da pressão do ar. Tá? A experiência que ele fez eu vou falar já, mas antes, né, essa experiência que ele fez vai ser uma espécie de exemplo para nós. Vamos fazer a seguinte conta. Vamos imaginar uma coluna de mercúrio, né, mais ou menos que nem no nosso exemplo aqui, né, pode ser cilíndrico, a forma não importa. Porque só depende da altura da coluna, cuja altura eu vou escolher como sendo 0,76 metros, 760 milímetros, ou 76 centímetros. Tá certo? E eu vou dar mais um dado, claro. Né? A massa específica do mercúrio, que eu já mencionei, Mi, é 13,6 vezes 10 ao cubo, 13,6 mil quilogramas por metro cúbico. Tudo bem? Né? Eu quero saber o seguinte, qual é a pressão no fundo? No fundo da coluna. Tá? Bom, é uma aplicação da expressão que nós acabamos de obter aqui. A pressão, né? Aqui falta um sinal de igual, né, gente? A pressão é a densidade do líquido, no caso o mercúrio, né? Vezes a altura da coluna, vezes a aceleração da gravidade. Correto? Vamos colocar os números aqui. 13,6 vezes 10 ao cubo, que é o Mi, né? Vezes 0,76 metros, vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá? Eu vou até, para fazer a conta, vou colocar as unidades, tá? 13,6 quilogramas por metro cúbico, né? A unidade daqui. Aliás, 13,6 quilogramas por metro cúbico, vezes
altura 0,76 metros vezes a aceleração. Tá legal? A aceleração da gravidade é em metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Então vamos fazer duas contas. O valor numérico e qual é a unidade do resultado. Para sermos mais cuidadosos, tá? Bom, o valor numérico eu vou adiantar para vocês, tá? Dá 1,0, usando só dois significativos, vezes 10 à quinta, tá? O produto desses três números. Tá? 100 mil. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver a unidade aqui. Bom, sobra no numerador da unidade quilograma, né? Que não cancela com nada. E aqui eu tenho metro ao quadrado aqui em cima e metro ao cubo embaixo. Então sobra um metro aqui, né? E sobra um segundo ao quadrado, tá? Se vocês se lembram, isso aqui nada mais é do que o Pascal. Newton por metro ao quadrado. Então dá 1,0 vezes 10 à quinta Newton por metro ao quadrado. Né? Ou Pascal, tá? Bom, então significa que uma coluna de 76 centímetros de mercúrio aplica essa pressão no fundo. Tá? Esses números não foram escolhidos ao acaso, como eu já adiantei para vocês, mas foram um resultado experimental de uma experiência importantíssima, né? Feita por Torricelli. Esse valor corresponde aproximadamente, claro, à pressão atmosférica, exercida pela atmosfera, ao nível do mar. Tá certo? E isso tem a ver com uma experiência importantíssima, né? De Torricelli. Tá? O que ele fez? Ele fez o seguinte, ele pegou um tubo de vidro, encheu de mercúrio. Mercúrio, né, o símbolo químico é Hg, hydrargyrium em latim, né, mercúrio, um líquido prateado. Esse tubo tinha mais ou menos 1 metro de comprimento, tá certo? E aí ele pegou esse tubo e mergulhou numa tina, num recipiente assim, também cheio de mercúrio, né? Tem um certo nível aqui, também preenchido com mercúrio. Em outras palavras, ele fechou aqui com o polegar, né? Mergulhou aqui e abriu. Tá? O que ele queria ver? Ele já estava desconfiado, né, da pressão da atmosfera. Então você vê que aqui, como não tem nada, né, vamos dizer, se esse troço baixar, você tem vácuo, você não tem nada aqui dentro desse tubo. Né? Então significa, o que ele viu, depois de mergulhar esse tubo aqui, é que realmente o nível do mercúrio baixou e o que sobrou daqui até a superfície do mercúrio aqui foram aproximadamente 76 centímetros de mercúrio. Tá legal? E aqui você tem o vácuo. Né? A ausência, né? Porque não tinha nada aqui e o mercúrio não deixa passar o gás por ele. Então significa que você tem o vazio realmente, o vácuo. Né? Então você vê que isso significa que a atmosfera, né, exerce essa pressão aqui sobre essa superfície, né? Por isso que ela equilibra, digamos, a pressão da atmosfera equilibra essa coluna de 76 centímetros de mercúrio. Tá legal? A pressão atmosférica, ela não é sempre constante, ela muda um pouquinho, né? Por isso que eu digo aproximadamente. Até se usa isso em meteorologia. Tá legal?